Capítulo 12. Dom João no Brasil. Você sabe o que é um jardim botânico? É um terreno urbano de grandes proporções, semelhante a um parque, em que são cultivadas espécies de plantas nativas e estrangeiras com objetivos científicos, como pesquisar, identificar, catalogar, reproduzir e conservar. Nos jardins botânicos, o público pode visitar exposições, aprender as propriedades medicinais e estéticas das plantas, usufruir da beleza delas e, sobretudo, conhecer a biodiversidade e se conscientizar da necessidade de preservação da vida. O primeiro jardim botânico brasileiro foi construído no Rio de Janeiro em 1808, por iniciativa de Dom João, filho da Rainha de Portugal. Foi uma das primeiras medidas tomadas por ele quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, e constitui um dos raros locais no Rio de Janeiro que se mantém praticamente inalterado desde sua fundação. Visitá-lo proporciona uma agradável experiência de viajar ao passado e conhecer o contexto histórico da chegada da família real, motivada pelo cenário político-militar imposto pelo imperador francês Napoleão Bonaparte à Europa. A partida para o Brasil. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, pelo qual proibia as nações europeias de manter comércio com a Inglaterra, ameaçando de invasão as nações que o desrespeitassem. Essa situação internacional criou dificuldades à coroa portuguesa, que, endividada com a Inglaterra, não aderiu ao bloqueio continental. A decisão de romper com o bloqueio continental foi tomada no final de 1807 por Dom João, que estava à frente do governo português desde que a rainha-mãe, Dona Maria I, fora afastada do poder devido à insanidade mental. Inicialmente, Dom João tentou evitar um rápido ataque da França, declarando sua disposição em obedecer ao bloqueio. Ao mesmo tempo, negociava com a Inglaterra as condições para obter uma escolta britânica para a travessia do Atlântico e futuros acordos comerciais. Em setembro daquele ano, o Conselho de Estado português apoiou a transferência da corte para o Brasil. Nos preparativos da viagem, Dom João esvaziou os cofres públicos. Novos rumos na colônia. A família real desembarcou em Salvador em janeiro de 1808 e seguiu até o Rio de Janeiro, onde se instalou em março. Vieram Dona Maria I, Dom João, nobres e altos funcionários públicos, uma corte com cerca de 15.000 pessoas. Em Portugal, Dom João selara um acordo secreto, abrir os portos ao comércio com a Inglaterra, em troca de escolta da marinha inglesa na viagem. Seu primeiro ato oficial na colônia foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 28 de janeiro de 1808. Rompeu-se o monopólio de Portugal sobre o comércio brasileiro e os ingleses já podiam vender seus produtos aqui. Nos anos seguintes, outras medidas de governo de Dom João diminuíram ainda mais o controle português sobre a colônia. As manufaturas. Em abril de 1808, já com o governo instalado no Rio de Janeiro, o Dom João assinou o decreto permitindo a instalação de manufaturas no Brasil. Mais uma vez, a transferência da corte portuguesa representou mudanças na relação colônia-metrópole, pois desde 1785 vigorava aqui a proibição de criar manufaturas, sob o argumento de que a instalação de fábricas prejudicaria as principais atividades econômicas da colônia, agricultura e mineração. Entretanto, os tempos eram outros. O grande número de nobres, funcionários públicos, militares, comerciantes, profissionais liberais e clérigos portugueses que passou a viver no Rio de Janeiro tinha hábitos de consumo europeus. Para satisfazê-los, era necessário diversificar a produção de mercadorias. Novas medidas econômicas. Em 1810,
Dom João assinou tratados com a Inglaterra, entre os quais se destaca o de comércio e navegação, que estabeleceu novos benefícios aos ingleses, incluindo garantia de julgamento por juízes ingleses aos britânicos residentes no Brasil que cometessem algum crime e liberdade religiosa aos ingleses anglicanos. Com relação ao comércio, esse tratado definiu os seguintes impostos alfandegários preferenciais à Inglaterra. Sobre o valor dos produtos ingleses que entrassem no Brasil, seriam cobrados 15% em impostos. Sobre o valor dos produtos vindos de Portugal, seriam cobrados 16% em impostos. Sobre o valor dos produtos importados de outras nações, seriam cobrados 24% em impostos. A abertura dos portos e o Tratado de Comércio e Navegação resultaram na importação dos mais variados produtos, tecidos, pregos, martelos e até patins para gelo. Ao longo dos anos, as importações cresceram, aumentando os gastos do Brasil no comércio externo. Houve períodos em que a balança comercial brasileira apresentou déficit, ou seja, o valor das importações superou o das exportações. Obras do período joanino, mais despesas e impostos. Para estimular a cultura, a arte e a ciência no Brasil, Dom João ordenou a vinda da missão artística francesa e criou a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real e a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Além do Banco do Brasil e da imprensa régia, que possibilitou publicar jornais e livros. Em outras capitanias, o governo patrocinou obras públicas, como estradas, para facilitar a comunicação entre diferentes regiões. Essas medidas representaram vultuosos gastos, em geral pagos com aumento e criação de impostos, emissão de moeda, causando inflação, e empréstimos dos banqueiros ingleses. Isso provocou descontentamento na população, sendo o caso mais extremo a Revolução Pernambucana de 1817. Por outro lado, as camadas sociais dominantes da colônia, sobretudo do Rio de Janeiro, desejavam se igualar aos padrões de comportamento da corte portuguesa, adotando seus hábitos de consumo.